pessoal, tudo bom com vocês? Então, um mês de atraso, mas tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e contar o que foi difícil pra se adaptar aqui na França e que hoje eu consigo. A gente sabe que quando a gente muda de país, tem um mundo novo, com uma cultura nova que a gente conhece, mas tem coisas que são difíceis de se adaptar e eu vou contar pra vocês 6 coisas que foram difíceis no começo, mas hoje a gente consegue se adaptar. Hoje, ça va. Entre outras palavras, que para mim foi bastante difícil. Eu pensei que a língua ia ser algo bem fácil, porque a gente tem algumas palavras que se adaptam, que se parecem, mas não. A linguagem que eu demorei uns 2 a 3 anos para começar a ter uma conversa com o francês e que a gente possa se entender. A segunda coisa foi o frio. Cara, quando aqui tá fazendo frio, não é brincadeira não. Principalmente pra uma nordestina, né? Eu sou de Recife. O frio que eu tinha era o mês de julho e agosto, que a gente chegava, o quê? A 27, 28. Meu amigo, quando eu saí daqui a -2, -5, e quando eu habitei no norte da França, que fazia -10, -12, tenho vontade de ficar em casa, mas tem que sair pra trabalhar. E pra mim foi algo bastante difícil, o frio. Eu nunca tinha passado por um frio desses na minha vida. E quando eu cheguei aqui na França, eu lembro que eu cheguei no mês de novembro, foi muito difícil. Eu saí do aeroporto, passou aquele vento frio, algo que eu nunca tinha sentido na vida. Mas, assim, pra viajar é bom, sabe? Minha mãe veio pra cá e ela sentiu um friozinho gostoso, frio do mês de dezembro. Mas pra sair de casa de 5h30 da manhã com o carro congelado pra sair pra trabalhar é bastante difícil. Não é fácil, não. Outra coisa que foi difícil é a questão da refeição. Aqui na França, eles comem bem na mesa, eles dizem que eles comem bem na mesa. Tipo, eles comem bem no café da manhã, bem no almoço e bem na janta, pra não cortar, pra não ter fome entre uma refeição e outra. E no Brasil eu era acostumada a comer de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas. Nem pra beliscar, né? Nem que fosse pra beliscar. E aqui foi bastante difícil, porque eu não conseguia comer muito na mesa. Eu comia só um pouquinho na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café da manhã. E de 9, 10 horas eu já tava com fome. 3, 4 horas da tarde eu já tava com fome. Eu queria beliscar. E foi bastante difícil me adaptar a essa questão de comer bem, mas só comer uma vez. Mas assim, consegui, né? E perdi bastante peso. Perdi acho que 17 a 18 quilos depois que eu comecei a fazer esse tipo de refeição. A outra coisa que foi bastante difícil é a questão da cultura. Eles são bastante frios, sabe? Não tem esse lado brasileiro de vem, eu te ajudo. Se você vê alguém na rua precisando de ajuda, eles não vão ajudar muito, não. É cada um por si e Deus por todos. E no Brasil, não, a gente é muito mais caloroso, a gente é muito mais amoroso, a gente sempre tenta ajudar. Aqui não, cada um por si e Deus por todos. Isso foi um pouco difícil pra mim, as pessoas são bem frias. E outra dificuldade pra mim foi a falta de transporte, porque assim, no Brasil eu tinha um carro, mas sempre que eu queria ir de um lugar pra outro, ou tinha um ônibus, a gente podia pegar um ônibus ou um Uber. O Uber não é tão caro no Brasil, a gente consegue desenrolar, né? Ou eu tinha ônibus a cada 15, 20 minutos. Aqui não, aqui o carro não é tão caro aqui. Eu comprei meu carro por 1.000 euros. Eu posso colocar o combustível, né, e sair com ele por aí. Mas, de início, quando você não tem carro e você não mora no centro da cidade, é bastante difícil de se locomover. E pra mim foi bastante difícil no início de ter que esperar ônibus. O ônibus passa aqui, acho que a cada 2 horas. E você só tem ônibus a partir de 9 até as 6 da tarde. Você não tem mais ônibus pra sair da campanha, né, que é onde eu moro. Vou mostrar aqui pra vocês. Foi bastante difícil pra mim, porque eu não tinha esse costume. Hoje eu posso pegar o carro e posso ir, né? Mas no início foi mais difícil. E o último tópico é a questão da cultura, da religião. Assim, no Brasil a gente tem vários tipos de religiões, mas são religiões cristãs.